Você sente aquela mudança no comportamento da pessoa. Respostas curtas, demora que não existia antes, frieza onde havia interesse. E enquanto você tenta entender o que mudou, seu corpo já decidiu. Você precisa fazer algo, mandar mensagem, perguntar o que houve, cobrar explicação, mas algo te paralisa, porque você sabe que se fizer isso, a balança vira de vez. E a pergunta que te corrói por dentro é simples. O que você faz quando alguém te trata com indiferença sem nunca ter dito que acabou? Aqui é o canal Sendo Estoico. E se você já sentiu essa tensão entre reagir e desaparecer, entre cobrar e aceitar, se você está vivendo isso agora, não no passado, agora, escreva nos comentários: estou vivendo isso. Porque o que você vai ver agora não é sobre reconquistar ninguém. É sobre o movimento silencioso que interrompe o jogo antes que você perca completamente o controle da situação. E se você quer entender como a mente funciona quando alguém joga com a sua atenção, você está no lugar certo. A indiferença não é um acidente. Ela nunca é. Quando alguém muda o comportamento com você, demora para responder, responde com frieza, some por dias e volta como se nada tivesse acontecido. Essa pessoa não esqueceu de você. Ela está fazendo uma escolha. E a escolha dela é simples: manter você disponível, sem precisar investir nada. É uma posição confortável. Ela não termina, não explica, não se compromete, só diminui. E você fica ali, preso entre duas opções igualmente humilhantes: reagir ou engolir. Reagir é o que a maioria faz. Mandar mensagem: ei, tudo bem? Você anda distante. Fiz algo errado? E no momento em que você faz isso, algo muda. Você sente aquela sensação de que você acabou de perder algo que não consegue nomear, porque você transformou uma ausência em uma cobrança, e cobrança vem de quem precisa, de quem está esperando, de quem já não controla mais nada. Agora pense comigo, se essa pessoa já estava te tratando com indiferença, o que você acha que acontece quando você vai até ela pedir explicação? Ela ganha mais poder ou menos? A resposta é óbvia, mas a gente faz mesmo assim. Por quê? Porque a gente acha que silêncio significa desistir. A gente acha que se não fizer nada, vai desaparecer de vez. Então a gente reage, e reage errado. O mundo te ensinou que relacionamento é sobre comunicação. Converse. Exponha o que você sente. Seja honesto. E isso funciona. Mas só funciona quando os dois estão jogando o mesmo jogo. Quando alguém te trata com indiferença, esse jogo acabou. Ela não quer conversa. Ela quer conforto. O conforto de te ter disponível sem precisar decidir nada, sem precisar dar nada. E cada vez que você tenta resolver isso com palavras, você está alimentando exatamente o comportamento que te machuca. Sabe o que é pior? Você já sabe disso. Você já tentou. Você já mandou mensagem, já perguntou, já deu espaço, já voltou, já foi gentil, já foi direto. E nada mudou, porque você está reagindo dentro do sistema que ela criou. E enquanto você reagir dentro desse sistema, você perde. Sempre. A indiferença não é um problema para ser resolvido com comunicação. É um jogo de posição. E você está jogando da posição errada. Então, vamos começar do lugar certo. A primeira verdade que você precisa aceitar é essa: quando alguém te trata com indiferença, não é porque você fez algo errado. É porque essa pessoa descobriu que pode te ter sem esforço. E descobriu isso porque você permitiu. Não de propósito, não porque você é fraco, mas porque você reagiu da forma que todo mundo reage, tentando recuperar o que estava perdendo. E quanto mais você tenta recuperar, mais você perde. Agora, a pergunta que importa não é: por que ela está fazendo isso comigo? A pergunta é: o que você está fazendo que permite que isso continue? Porque indiferença só funciona quando a outra pessoa sabe que você está esperando. Ela te ignora porque sabe que você vai estar lá.
Ela demora porque sabe que você vai esperar. Ela te trata como opção porque você ainda não saiu do jogo. E enquanto você não sair, ela não precisa mudar nada. E aqui está a parte que ninguém te diz. Sair do jogo não é terminar, não é bloquear, não é fazer draminha. Sair do jogo é simplesmente parar de reagir ao comportamento dela como se ele tivesse poder sobre você. É retirar o combustível. Porque indiferença sem plateia não funciona. Quando você para de perseguir, de cobrar, de tentar entender, você não está desistindo. Você está recuperando a única coisa que importa, a sua posição. Você não precisa de uma conversa. Você não precisa de fechamento. Você não precisa de explicação. Você precisa de distância psicológica. E a distância psicológica começa quando você entende uma coisa. Quem te trata com indiferença não está confuso sobre você. Está confortável. E conforto só acaba quando a situação muda. E a situação só muda quando você para de sustentar o comportamento dela com a sua presença emocional. A maioria das pessoas nunca entende isso. Elas acham que o silêncio é passividade, que não fazer nada é fraqueza. Então, elas fazem. E fazendo, perdem. Porque no jogo da indiferença, quem age primeiro já perdeu. E quem age desesperado perde 2 vezes. O que você vai aprender agora não é sobre vingança. Não é sobre fazer a pessoa sentir falta. É sobre o comportamento exato que protege o seu valor enquanto a outra pessoa decide se quer estar presente ou não. E se ela decidir que não quer, você já estará longe o suficiente para que isso não te destrua. Marco Aurélio escreveu algo que a maioria das pessoas lê e não entende. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. A gente lê e acha bonito, mas quando alguém te ignora, quando aquela pessoa que você quer te trata com frieza, essa frase parece inútil, porque você não quer controlar a sua mente, você quer controlar a situação, você quer que ela volte a te responder rápido, você quer que ela te trate como antes. E é exatamente aí que você perde tudo. Porque o que Marco Aurélio estava dizendo não é sobre aceitar passivamente o que acontece, é sobre entender onde está o seu poder real. E o seu poder nunca esteve em fazer a pessoa mudar, nunca esteve em convencê-la de que você tem valor. O seu poder sempre esteve em uma coisa só: decidir quanto acesso essa pessoa tem à sua energia, ao seu tempo, à sua atenção. E quando você reage à indiferença com cobrança, com mensagem, com tentativa de resolver, você está entregando esse poder. Você está dizendo: eu preciso que você mude para que eu fique bem. Agora pensa, se você precisa que ela mude para ficar bem, quem está no controle? Ela. Sempre ela. Porque agora o seu estado emocional depende de uma ação que você não pode forçar. Você está preso. E ela sabe, talvez não conscientemente, mas ela sente. Ela sente que pode te ignorar e você vai continuar ali. Pode demorar 3 dias para responder e você vai aceitar. Pode te tratar com frieza e você vai tentar ser mais interessante, mais presente, mais disponível. E quanto mais você tenta, mais ela se afasta. Não porque ela é má, mas porque inconscientemente a mente humana perde interesse no que já está conquistado. Aqui está o mecanismo psicológico que ninguém te explica. A indiferença funciona porque cria ansiedade. E ansiedade gera movimento. Você sente a distância e imediatamente quer fechá-la. É instinto. Quando algo que você valoriza está se afastando, o cérebro dispara um alarme. Faça algo, rápido. E você faz. Manda mensagem, tenta agradar, fica mais disponível. E cada movimento que você faz na direção dela é uma confirmação. Eu estou aqui, eu estou esperando. Você pode continuar me ignorando porque eu não vou a lugar nenhum. Essa é a armadilha. Você acha que está lutando para manter a conexão, mas você está ensinando a pessoa que indiferença funciona,
que ela pode te ter sem esforço, que você vai sustentar a relação sozinho enquanto ela decide se quer ou não estar presente. E o pior, ela não vai decidir. Porque por que ela decidiria? A situação está confortável para ela. Ela tem você disponível. Ela tem a atenção de você. Ela não precisa se comprometer, não precisa arriscar nada. E você está ali, segurando tudo, esperando que ela acorde e perceba o quanto você vale. Mas ela não vai perceber. Sabe por quê? Porque valor não é percebido quando está disponível. Valor é percebido quando está ausente. E enquanto você estiver ali, reagindo, tentando, cobrando, você não está ausente. Você está desesperadamente presente. E presença desesperada é o oposto de valor. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E a reação que protege o seu valor não é fazer mais, é fazer menos, muito menos. Quando alguém te trata com indiferença, a única reação que interrompe o ciclo é a retirada silenciosa. Não bloqueio, não drama, não agora você vai ver. Apenas retirada. Você para de iniciar conversa, para de responder rápido, para de estar disponível emocionalmente. Você não desaparece de forma agressiva. Você simplesmente para de perseguir. E aqui está a parte que assusta. Quando você faz isso, no começo não muda nada. Ela continua te ignorando. Talvez até ignore mais. E você vai sentir vontade de voltar, de mandar aquela mensagem, de dar um oi, porque o silêncio dói. Dói porque você ainda está apegado ao resultado. Você ainda quer que ela perceba. Você ainda quer vencer. Mas o jogo não é sobre vencer. É sobre não perder a si mesmo. Pensa comigo, qual é a diferença entre você se afastar porque está magoado e você se afastar porque percebeu que aquilo não serve mais para você? A diferença é tudo. Quando você se afasta magoado, você está reagindo. Você está punindo, e punição ainda é atenção. Mas quando você se afasta porque genuinamente entendeu que a presença daquela pessoa na sua vida não agrega nada, não te faz crescer, não te respeita, não te escolhe, você não está reagindo. Você está escolhendo, e escolha é poder. Agora, a pergunta que você provavelmente está fazendo: mas e se eu me afastar e ela não ligar? Perfeita. Essa é exatamente a pergunta que prova que você ainda não entendeu. Porque se você está se afastando para ver se ela liga, você não está se afastando. Você está testando. E teste é manipulação. É controle disfarçado de desapego. O afastamento real não espera reação. Ele simplesmente reconhece que você não pode viver em função da atenção de alguém que não te dá atenção. Que você não pode construir paz interna em cima de migalhas externas. Sêneca escreveu: a vida é longa se você souber usá-la. E usar a vida bem significa não desperdiçar energia emocional tentando convencer alguém de que você importa. Significa entender que o tempo que você gasta perseguindo alguém que te ignora é tempo que você rouba de si mesmo, de quem você poderia estar se tornando, de quem realmente te vê. E quanto mais você persegue, mais você se afasta de você. Então, o que você faz quando alguém te trata com indiferença? Você não faz nada. Nada no sentido de movimento externo, mas internamente você faz tudo. Você reconhece a situação. Você aceita que aquela pessoa escolheu te colocar em segundo plano. E você escolhe de volta, não com palavras, não com confronto, mas com ação silenciosa. Você redireciona a sua energia. Você para de alimentar uma dinâmica onde você perde. E você deixa que a ausência dela ocupe o espaço real que ela merece. Nenhum. A indiferença só tem poder porque você ainda está tentando vencê-la. Quando você para de tentar, ela perde a função. E a pessoa percebe. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas ela percebe, porque indiferença funciona quando há alguém reagindo a ela.
Quando não há, ela se torna irrelevante e você se torna livre. Mas e se você se afastar e perder a pessoa de vez? E se o silêncio for interpretado como desinteresse? E se ela simplesmente seguir em frente e você ficar ali, sozinho, com a sensação de que deveria ter lutado mais? Essas perguntas não são covardia, são legítimas, porque o medo de perder é real. E o que ninguém te diz é que esse medo é exatamente o que te mantém preso. Você não tem medo de perder a pessoa. Você tem medo de perder a ilusão de que, se fizer tudo certo, ela vai voltar a te valorizar. E é essa ilusão que te destrói. Vamos ser diretos. Se alguém te trata com indiferença, você já perdeu. Não a pessoa, mas a versão da relação que você queria. Aquela onde você era prioridade, onde suas mensagens eram respondidas rápido, onde havia reciprocidade. Isso já acabou. E tentar recuperar isso com mais presença, mais atenção, mais esforço, é como tentar segurar água com as mãos abertas. Quanto mais você aperta, mais escapa. A única chance real de mudar a dinâmica é parar de tentar segurá-la e aceitar que, se ela for embora, talvez sempre tenha sido isso que ela queria. Pensa na imagem de um jardim. Você planta, você rega, você cuida. E por um tempo tudo cresce, mas então uma das plantas começa a murchar. Você rega mais, adiciona adubo, muda de lugar, faz tudo, e a planta continua murchando. Em algum momento, você precisa aceitar que talvez aquela planta não estivesse feita para o seu jardim, que você pode ser o melhor jardineiro do mundo, mas algumas coisas simplesmente não vão florescer ali. E continuar regando uma planta morta não é persistência, é negação. Quando alguém te trata com indiferença, você está regando uma planta morta. Você está investindo energia em algo que não está mais vivo. E a pergunta que você precisa fazer não é: como eu faço ela florescer de novo? A pergunta é: por que eu ainda estou regando? Porque talvez a resposta seja simples. Você tem medo do vazio que fica quando você para. Medo de admitir que você se apegou a algo que já não existe. Medo de começar de novo. E então você continua. Não porque acredita que vai mudar, mas porque parar significa enfrentar a perda. Mas aqui está a verdade brutal. Você já está enfrentando a perda. Todo dia. Cada vez que ela te ignora. Cada vez que você manda mensagem e recebe uma resposta fria, cada vez que você sente que está sozinho, mesmo estando junto. A diferença é que, do jeito que está, você enfrenta a perda sem dignidade. Você está perdendo enquanto implora para não perder, e isso te corrói por dentro. Te faz questionar o seu valor, te faz sentir pequeno, e no final, você perde de qualquer jeito. Mas perde pior, porque perde a si mesmo no processo. Agora pensa no movimento oposto. Você se afasta, silenciosamente, sem aviso, sem explicação. Você simplesmente para de estar disponível. E sim, talvez ela não perceba. Talvez ela siga em frente sem olhar para trás. E aí, qual é a diferença prática? Se ela ia embora de qualquer jeito, pelo menos você sai com a sua dignidade intacta. Pelo menos você sai sabendo que não implorou, que não se rebaixou, que não trocou o seu valor por migalhas de atenção. E isso, sozinho, já vale mais do que qualquer chance ilusória de reconquista. Mas tem mais. Quando você se afasta de verdade, algo muda. Não nela, em você. Você para de viver em função da validação externa. Você para de checar o celular toda hora esperando uma mensagem. Você para de interpretar cada ação dela como sinal de que talvez agora ela volte a se interessar. Você para de viver no futuro condicional e começa a viver no presente real. E no presente real, você está livre. Não porque ela saiu da sua vida, mas porque você saiu da prisão emocional que ela criou. Marco Aurélio dizia:
Você pode endireitar o que foi distorcido. O que está morto pode ser trazido de volta à vida. O que está caído pode ser levantado, mas apenas se você souber o que fazer. E o que fazer aqui não é tentar consertar a relação, é consertar a sua relação com você mesmo. É entender que você só está nessa situação porque em algum momento você aceitou ser tratado como opção. E a aceitação não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, cada vez que você perdoa a indiferença. Cada vez que você aceita a desculpa vazia. Cada vez que você volta depois de ser ignorado, você está ensinando, pode me tratar assim, eu aguento. Mas você não precisa aguentar. E o primeiro passo para parar de aguentar não é confrontar, é retirar. Retirar a sua presença, retirar a sua energia, retirar o acesso emocional que ela tem a você. E isso não é cruel, é necessário, porque você não pode construir nada sólido com alguém que te trata como temporário. Você não pode ter paz com alguém que te mantém em ansiedade. E você não pode crescer enquanto está preso a alguém que te diminui. Agora, vamos falar do que realmente acontece quando você se afasta. Não o que você imagina, o que realmente acontece. No começo, nada. Ela continua na dela. Talvez até fique mais distante, e você sente aquela pontada. Viu? Eu sabia. Ela não liga. Mas espera, porque isso não é sobre ela ligar. É sobre você parar de viver em função de se ela liga ou não. E conforme os dias passam, algo muda. Você percebe que não está mais ansioso, que não está mais esperando, que a ausência dela, que antes doía, agora é só ausência, sem peso, sem significado. E aí vem a parte interessante. Às vezes, ela percebe. Não porque você sumiu, mas porque você parou de perseguir, e perseguição era o que mantinha ela no controle. Quando você some, o jogo vira. De repente ela não tem mais plateia, não tem mais alguém reagindo. E a indiferença dela, que antes funcionava tão bem, agora não funciona mais, porque você não está mais lá para ser indiferente a você. E isso, para algumas pessoas, é insuportável. Então ela volta, não porque sentiu sua falta, mas porque perdeu o controle. E aqui está o teste final. O que você faz quando ela volta? Porque ela pode voltar com uma mensagem casual, com um oi sumido, com uma desculpa qualquer. E você vai sentir aquela vontade de responder, de voltar, de acreditar que agora vai ser diferente. Mas não vai, porque o padrão não mudou. Ela não voltou porque mudou. Ela voltou porque você parou de estar disponível. E no momento que você volta a estar, ela volta a te ignorar. É um ciclo. E o ciclo só quebra quando você escolhe não entrar de novo. Então, quando ela voltar, se voltar, você faz o seguinte: nada. Ou responde, mas diferente. Não mais como alguém que estava esperando, mas como alguém que seguiu em frente, cordial, mas distante, educado, mas desinteressado. Porque agora você entendeu, você não precisa dessa pessoa para se sentir completo. Você não precisa da validação dela para ter valor. E você definitivamente não precisa voltar para um lugar onde você era tratado como segundo plano. Epicteto dizia: não tente fazer as coisas acontecerem como você quer. Queira que elas aconteçam como acontecem. Assim, você viverá bem. E isso não é conformismo. É sabedoria estratégica. Porque você não controla se a pessoa vai te valorizar, mas você controla se vai continuar permitindo que ela te desvalorize. E quando você assume esse controle, quando você se retira sem raiva, sem drama, apenas com clareza, você não está perdendo nada. Você está recuperando tudo. A fortaleza da mente não é construída resistindo ao que te machuca de fora. É construída escolhendo o que você permite entrar. E quando você permite que alguém te trate com indiferença, você não está sendo forte.
Está sendo conveniente para ela, não para você. E conveniência não constrói respeito, não constrói atração, não constrói nada. Apenas mantém você disponível enquanto ela decide se você serve ou não. E você não é produto de prateleira. Você é alguém que merece ser escolhido, não tolerado. Então, sim, se afaste. E se ela não voltar, agradeça, porque ela te libertou de uma prisão que você mesmo estava sustentando. E se ela voltar, você já estará forte o suficiente para decidir se quer ou não abrir a porta. Mas dessa vez, a escolha é sua, não dela. E essa inversão de poder, isso que parece tão simples, é o que separa quem vive perseguindo de quem vive em paz. Então, o que você realmente faz quando alguém te trata com indiferença? Você reconhece. Reconhece que a pessoa fez uma escolha e você faz a sua, não com palavras, não com cobrança, mas com um movimento silencioso. Você redireciona a sua atenção. Você para de checar, para de esperar, para de interpretar cada pequeno sinal como esperança de que talvez agora mude. Você simplesmente sai do campo emocional onde aquela pessoa tem poder sobre você. E isso não acontece de uma hora para outra, mas acontece quando você decide que o seu tempo, a sua paz e a sua energia valem mais do que a ilusão de uma conexão que já não existe. A retirada silenciosa não é sobre vingança, não é sobre fazer a pessoa sentir falta, é sobre proteção. Proteção do seu valor. Porque cada dia que você passa perseguindo alguém que te ignora, é um dia que você perde se construindo, se conhecendo, se fortalecendo. E você não tem dias infinitos, você tem agora. E agora está sendo desperdiçado em alguém que escolheu não te ver. Então você escolhe de volta, não com ódio, com clareza. E quando você faz isso, quando você realmente se afasta, 3 coisas acontecem. Primeiro, você percebe que consegue respirar de novo. E a ansiedade constante, aquela sensação de estar sempre esperando, começa a diminuir. Segundo, você percebe que tem espaço. Espaço mental, espaço emocional, espaço para outras coisas, outras pessoas, outros interesses que estavam sendo sufocados pela obsessão de fazer aquela pessoa te notar. E terceiro, você percebe que a ausência dela não te destruiu, que você é maior do que a falta de atenção de uma pessoa, que você sempre foi. E se ela voltar? Você já sabe a resposta, porque agora você não está mais jogando o jogo dela, você está jogando o seu. E no seu jogo, as regras são claras. Respeito ou distância, reciprocidade ou ausência, presença real ou nada. Não há meio termo, não há às vezes, não há quando ela tiver tempo. Ou ela escolhe você de verdade, ou você escolhe você. E escolher você não é egoísmo, é sobrevivência emocional. A camada mais profunda disso tudo, e é sobre isso que vamos falar nos próximos vídeos, não é sobre relacionamentos. É sobre como você constrói a fortaleza interna que te protege de qualquer coisa externa. Porque a verdade é que a indiferença de alguém só te machuca se você ainda acredita que o seu valor depende da atenção alheia. E não depende, nunca dependeu. O que acontece quando você finalmente entende isso? Você se torna inabalável. E ser inabalável não significa não sentir. Significa sentir sem se perder. Significa sofrer sem se destruir. Significa saber exatamente quando ficar e quando sair. E sair sem olhar para trás. Se você chegou até aqui, você já entendeu. A indiferença não é derrotada com mais presença. É interrompida com ausência estratégica. E ausência estratégica não é desistir. É recusar-se a perder a si mesmo enquanto espera que alguém te valorize. Você não precisa de explicação. Não precisa de fechamento. Você precisa de distância. E distância é escolha. Quando você escolhe você, o jogo vira, e mesmo que não vire, você já ganhou.
porque recuperou a única coisa que importa, o controle sobre a sua própria paz. Se você quer entender como construir essa fortaleza interna, como se tornar alguém que não depende de validação externa para se sentir inteiro, assista agora o vídeo Por que Pessoas Fortes Não Explicam Nada. Lá eu mostro exatamente como o silêncio se torna a arma mais poderosa que você tem. Se esse vídeo te deu clareza onde antes só havia ansiedade, se inscreva no canal e ative o sino. Não porque eu preciso, mas porque você está escolhendo conscientemente construir uma mentalidade que te protege. E essa escolha, sozinha, já te coloca à frente de quem ainda está implorando por atenção. Nos vemos no próximo vídeo.